Oi, irmão Alan, bom dia a você, a Jéssica. Um bom dia especial também ao nosso querido arcebispo Dom Orlando. Feliz ano novo para todo mundo que está aí, tanto no estúdio quanto quem está acompanhando a gente em casa. Desde sábado, então, estamos entrando ao vivo, repercutindo a morte do Papa Emérito Bento XVI. Já conversamos com o cardeal arcebispo aqui de Brasília, conversamos também com outros bispos, membros da presidência da CNBB, conversamos com bispos espalhados pelo país todo, repercutindo, o legado que o Papa Emérito Bento XVI deixa para toda a igreja. E nós estamos aqui na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós vamos conversar agora com o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, e ele que vai falar um pouco para a gente. Dom Joel, o Papa Emérito Bento XVI, ele trouxe para a igreja frescores novos também. Ele foi o primeiro Papa a iniciar aí uma rede social, quando ele inaugurou a rede social no Twitter. Ele também trouxe essa renúncia que em 600 anos não acontecia. Ele trouxe modernidade, podemos dizer assim também, né? Bom dia. Com certeza, bom dia a você. Um abraço carinhoso de Ano Novo a Dom Orlando, ao irmão Alan, a Jéssica e a quem nos acompanha pela TV Aparecida. Desde que nós recebemos a notícia do falecimento, uma pergunta tem sido feita, tanto pela imprensa quanto pelas pessoas que nós vamos encontrando: o legado. E algo me chama a atenção e você indicou agora. Bento XVI foi aquela pessoa capaz de dar respostas às questões do seu tempo, sabendo que nem sempre teria essas respostas todas na mão. Por exemplo, o que era, naquele momento, entrar nas redes sociais. Nós não tínhamos experiência disso, mas foi lá. O que era, para ir para um outro local, cuidar das questões de proteção dos menores. O que era cuidar da transparência na administração dos bens da igreja. E por aí vai. O tempo todo, é o primeiro legado do Papa Bento XVI. Responder até onde for possível aos desafios do seu tempo. Mas tem muito mais legados aí. Com certeza, a gente sabe do teólogo que foi Papa Emérito Bento XVI, dos inúmeros documentos produzidos por ele, mas ainda falando sobre esse novo frescor que ele trouxe para a igreja, o Papa Bento, a gente pode dizer que ele também precisou dar respostas a polêmicas, no sentido assim, ele precisou ter muita sabedoria, muita centralidade por permanecer elevando a igreja de Cristo, não é mesmo? Sim, o tempo que ele pegou, o início do século XXI, foi um tempo em que o mundo estava fervendo e inúmeras polêmicas que marcam o nosso mundo de hoje como um todo estavam nascentes naquele momento. E ele foi dando os passos que era possível dar naquele momento. Me chama muita atenção, eu tenho destacado isso, as encíclicas do Papa Bento XVI. Encíclica, nós sabemos, é um documento para todo mundo. A tradução mais simples poderia ser essa. Ele escreveu 3. No Natal de 2005, ele publica a primeira, que é Deus é Amor, traduzindo para o nosso idioma, dá a impressão de que ele não está falando sobre coisas próprias do nosso tempo. Mas é só dar uma lidinha. Na introdução, ele vai falar violência, não usa a palavra polarização, mas o assunto está lá. Depois ele vai, em 2007, falar sobre esperança. Primeira vista, o que tem com as grandes questões do mundo? O mundo perdido e confuso é um mundo sem esperança. E ele vai indicar que o amor da primeira encíclica, traduzido em fraternidade, caridade, solidariedade, e que o que mais nós quisermos, é fonte de esperança. E 2009 é fonte de verdade. E essa verdade será sempre a paixão de Bento XVI, que é Jesus Cristo. Agora a gente sabe que tem muitas pessoas que polarizam e polemizam a figura de Bento XVI com o Papa Francisco. Nós temos o exemplo do Papa Francisco, um Papa muito pastoralista. Mas nós podemos dizer que Bento XVI também foi, a seu modo, claro, com todas as características por ser um alemão, pastoralista também. Tanto que o documento de Aparecida, Discípulos Missionários de Jesus Cristo, a gente pode dizer que ao seu modo, no seu tempo, ele também foi pastoralista. Todo Papa, senão, não cumpriria
a sua missão. Aqui tem, Camila, uma questão importantíssima. Deus não nos criou iguais. Nós somos todos diferentes. Era um Papa alemão que foi substituído por um Papa latino, argentino. Há uma diferença de histórias, de formação, um pouco de idades, há diferenças culturais. A questão não é a diferença, a questão é o que nós fazemos com a diferença. Quando nós lemos a diferença em chave de oposição, nós estamos contribuindo para que polarizações, divisões, se você me permite, o mal e a morte entrem no mundo. Eu leio Bento e Francisco em chave de continuidade. Os processos, por exemplo, que nós já conversamos aqui, sejam os que você citou, da entrada nas redes sociais, sejam os que eu mencionei, proteção de menores, transparência na gestão dos bens, que agora Papa Francisco pôde pegar tudo isso e dar continuidade. Foi Bento que começou. Se alguém não começa, o outro não continua. Então eu diria que o grande segredo é ler o legado de Bento XVI e o legado do Papa Francisco, cujo pontificado rezamos para que tenha longa vida, que esses dois papados e os outros que antecederam sejam lidos em chave de continuidade, não tanto essa insistência num critério de divisão, porque no fundo a gente ouve tanto isso que acha que o mundo rege por aí. Isso é causa de morte e de sofrimento. E essa continuidade a gente percebe até no último documento que foi escrito pelo Papa Bento XVI, que foi terminado, foi concluído pelo Papa Francisco assim que ele assumiu o pontificado depois da renúncia. Aí é que está o segredo, né? Um documento sobre a luz da fé. Quer dizer, o Bento XVI foi um homem que falou para o mundo de hoje também, mas falou a partir de um horizonte filosófico. Sua linguagem está muito marcada pela filosofia. Francisco tem um outro estilo de falar, mas aos dois o que preocupa é a questão da fé. Você citava, e Dom Orlando, me permite, Dom Orlando, mencionar um pouquinho o que o senhor dizia da conferência de Aparecida. O que é o discípulo missionário? É a pessoa de fé. Então, cada um ao seu jeito falou sobre a importância da fé num mundo perdido, confuso, com critérios muito flácidos, muito soltos, em que a gente não sabe muito para onde vai. O caminho está ali, o caminho é Jesus Cristo. Bento XVI mostrou do jeito dele, Francisco mostra do jeito dele, João Paulo II, João Paulo I, num pontificado tão curto e assim por diante. Então, Joel, eu quero agradecer muito a disponibilidade do senhor desde sábado, atendendo a nossa equipe, para que a gente pudesse falar então do Papa Emérito Bento XVI. Muito obrigada pela receptividade e pela acolhida. Obrigado a vocês, obrigado a toda a rede Aparecida, porque no fundo, por meio de vocês, a gente consegue chegar a muitas outras pessoas. Atrás de mim tem o prédio da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas nós não somos um prédio, nós somos quase 500 bispos e por trás de cada bispo nós temos cada brasileiro, cada brasileira. Então essa casa que hoje eu estou aqui servindo, ela é de você brasileiro, de você brasileira. Que Deus abençoe e dê um santo Natal. Um santo Ano Novo. Obrigada, viu, Dom Joel, por entrar conosco aqui ao vivo, trazendo essas informações. Uma última informação que eu quero dar para você aí de casa. Essa semana nós estivemos com o cardeal Damasceno, nosso arcebispo emérito de Aparecida, e ele falava que a partir da experiência que Bento XVI teve em Aparecida, durante a visita que ele fez aí, depois da canonização de São Frei Galvão, Bento XVI retornou a Roma com esse calor dos romeiros de Aparecida, estando cada vez mais próximos do povo que lá em Roma, lá no Vaticano, visitava a Basílica de São Pedro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, viu, querida Camila?